Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu Mundo Geek, eu sou a Tatá e no vídeo de hoje eu trouxe um acumuladão de todos os últimos coloridos que eu fiz, então bora de vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu resolvi trazer para vocês todos os coloridos que eu fiz e que eu não tinha mostrado em vídeos aqui no canal para vocês ainda. Ou seja, vai ser basicamente todos os coloridos que eu fiz ano passado, em 2024, e todos os coloridos que eu fiz até agora, o mês de março de 2025. O último vídeo que eu trouxe com essa temática foi em janeiro de 2024, mostrando os últimos coloridos de 2023. Ou seja, ano passado eu não gravei vídeo sobre isso, né? Dos coloridos que eu fiz o ano passado. Então, esse ano, como eu tô voltando com o canal aos poucos, eu vou mostrar esse acumuladão. Vai ficar um pouquinho grande o vídeo, mas acreditem, mais por ilustrações coloridas esse ano do que o ano passado. Ano passado eu fiz apenas 5 ilustrações, então eu achei viável trazer no vídeo de hoje pra vocês também. Bom, e o primeiro colorido do ano, eu já vou começar com esse maravilhoso, que é um dos meus livros favoritos, o Vitrô, da Disney. Esse foi o primeiro colorido de 2024. Eu comecei por essa Ariel maravilhosa. Gente, eu amo essa personagem, eu amo esse livro. Vocês sabem que quando é pra colorir vitrô, eu me dedico ao máximo. E com certeza não foi só o primeiro colorido de 2024, como foi o meu colorido favorito de 2024 também. Eu amei demais essa cauda brilhosa. Enfim, eu amei muito. Eu colori usando os policromos, que também é o meu lápis de cor favorito. E é como eu disse, quando se trata de vitrô, eu me dedico ao máximo. E eu acho que de todos os coloridos que eu tô mostrando hoje, esse com certeza é um dos meus favoritos. E eu tô apaixonada nessa Ariel. Bom, seguimos o ano e eu vim pros coloridos de signo. Eu tô tentando completar esse livrinho do Kevin Tellart, mas eu preciso colorir mais pra conseguir completar ele. E aí, o ano passado, o único signo que eu fiz foi o de aquário. Eu acho que eu fiz no mês de fevereiro mesmo, esse colorido. Foi o segundo colorido do ano. E ai, gente, eu amei. Acho que de todos os signos que eu colori, tá entre os meus favoritos também. Foi super certeira a escolha do tom de cabelo. Eu não achei que esse verde fosse combinar tanto com esse rosa. Eu achei que a escolha de cores ficou bem legal. O fundo eu fiz com aquarela da Pentel. Eu tô fazendo todos os coloridos desse livro com aquarela no fundo. Tô fazendo um padrãozinho. E ficou bem legal. Gostei do efeito da água também. E também é um colorido que mexeu bastante comigo, assim. Aquário é um dos meus signos favoritos, apesar de não ser o meu signo. E eu gostei bastante do resultado dessa menininha, achei que ela ficou linda. Então, chegamos na Páscoa. Quem acompanha o meu perfil há mais tempo, quem já me conhece há mais tempo, sabe que Páscoa é uma das minhas épocas favoritas para fazer colorido. Eu amo colorir datas temáticas, né? Páscoa, Halloween, enfim. E o ano passado eu consegui fazer esse coloridinho aqui de Páscoa. É da ilustradora Agota Pop. Gente, eu sou apaixonada no trabalho dela, inclusive eu tô pensando em trazer um vídeo só pra mostrar ilustrações dela e mostrar um pouquinho mais do trabalho dessa ilustradora, que ela é incrível. E ela tem esse design de fazer ilustrações avulsas, né? E aí ela fez um kitzinho assim de Páscoa, tem mais 3 folhas, mas eu só colori a primeira. Não sei se esse ano eu vou dar continuidade pra fazer esse colorido de Páscoa colorindo a próxima folha, ou se eu vou escolher outro ilustrador, eu ainda tô pensando, a Páscoa tá aí, mas isso já tá martelando na minha cabeça. Mas, gente, eu amei a paleta de cores, o roxo com rosa combinou muito. Fiz alguns videozinhos curtos, né, mostrando como que eu fiz alguns dos coloridos, acho que foi esse e esse, não lembro se teve mais algum, mas lá no meu Instagram tem tudo, se vocês quiserem dar um pulinho lá. E é isso, gente, foi quase que o último colorido de 2024, porque aqui depois que eu colori essa ilustração, eu dei uma pausa, porque aí meu ano foi super conturbado, foi super corrido, e aí eu não consegui colorir mais. Eu só vim conseguir voltar a colorir no final do ano, e aí eu fiz 2 coloridos de Natal e eu vou mostrar eles pra vocês agora. Bom, tradição que é tradição, a gente não quebra. Esse livrinho aqui da Hannah Lynn, a Smith Girls Christmas Coloring Book, que é uma das minhas ilustradoras favoritas, também quem já me conhece há mais tempo aqui sabe. Todo Natal eu trago uma ilustração dele. Então, desde 2021, não tem se quebrado. Eu tenho uma ilustração para cada Natal. E esse Natal do ano passado não foi diferente. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido manter essa tradição, pelo menos. E aí eu fiz o colorido dessa menininha aqui no gelo, que inclusive é seguindo a ordem, né? Essa aqui tinha sido do Natal de 2023. E aí partimos pro Natal de 2024.
E eu fiz essa loirinha aqui. Eu achei que ela ficou muito linda. Eu amei. Faziam meses que eu não coloria, gente. E uma coisa sobre voltar a colorir. A gente não volta de onde parou. A gente volta super insegura. A gente volta querendo voltar de onde parou. Mas não é bem assim que acontece. Mas independente disso, eu amei. Eu usei bastante canetinha. Como sempre nos meus coloridos, eu uso bastante canetinha. Dá até pra ver aqui na parte de trás, ó. E depois eu vim sombreando com lápis de cor. Alguns pontos foi só lápis de cor, mas a maior parte foi feito com canetinha. Eu amei muito, gente, assim. Acho que 2024 foi um ano de poucos coloridos, mas foram todos coloridos que eu fiquei extremamente apaixonada e orgulhosa. De todos que eu mostrei aqui até agora, é até difícil falar que teve um que eu menos gostei e tal. Não, eu amei todos. Ariel tá no meu top 1, mas, gente, foi um ano de poucos coloridos, mas de coloridos que me deixaram bem feliz, assim, com o resultado. E aí vamos pro último, né? Achei que eu ia finalizar o ano aqui na Hanalin, mas aí deu tempo de fazer um último colorido que eu postei, inclusive, no último dia do ano, se eu não me engano, que foi esse alce de Natal. Eu queria, esse livro aqui da Johanna, eu queria muito trazer um colorido de Natal em cada ano também, mas confesso que isso não tem acontecido. Eu fiz essa aqui que eu não gostei, eu fiz esse aqui, se eu não me engano, em 2021 ou 2022, não lembro, foi por aí. E aí depois eu não colori ele mais, eu gosto bastante também dessa capa de entrada. Mas aí o ano passado, já que deu tempo, eu resolvi tentar colocar ele nessa meta aí de colorir um por ano, pelo menos. Não sei se vai dar certo esse ano, mas ano passado deu e é isso que importa. E eu amei também, fiz uma combinação de vermelho com dourado aqui, achei que super combinou com esse alce, acho que é alce, né? Não chega a ser rena, não sei, gente, que animal que é esse, mas é um animal que representa o Natal. E tem aqui as bolinhas, os enfeites. Eu achei que ficou muito bonito. Fiquei muito receosa de fazer o fundo, porque eu vi desenhos dessa ilustração com fundos incríveis. Gente que desenhou a parede atrás, enfim. Mas eu não quis me arriscar, porque mais uma vez eu tava voltando. E eu tinha medo de tentar fazer uma coisa muito elaborada e acabar estragando o desenho, já que eu fiz o fundo por último, né? E aí eu já tinha amado muito o resultado do desenho. E me veio um estalo de fazer uma aquarela esfumada azul no fundo, fiz, gostei bastante do resultado. Se eu tivesse feito algo mais elaborado, poderia ser sim que ficasse melhor, mas também poderia ser que eu tivesse estragado o colorido. Então, eu fiquei bem satisfeita com esse resultado aqui. E eu amei, gente, amei muito mesmo. Como eu disse, foi um ano de poucos coloridos, mas não teve um assim que eu não tenha gostado. Eu me apaixonei por todos. O primeiro colorido do ano foi essa ilustração de verão aqui da Déria, que também é uma das minhas ilustradoras favoritas. Vocês vão me ouvir falar muito disso aqui. Acho que eu vou fazer um vídeo falando só das minhas ilustradoras favoritas pra vocês verem que não é todas, é só algumas, mas enfim. E geralmente eu fico colorindo a maioria delas. Mas a Déria é uma ilustradora incrível, eu adoro os desenhos dela. E essa menininha aqui eu colori pra representar o verão, né? A gente teve dias bem quentes agora no começo do ano. E aí eu resolvi fazer, entrou pra um desafio também, se eu não me engano, do meu Cores Desafios. E, gente, eu amei. Eu amei esse cabelo, fazia muito tempo que eu não coloria cabelo. Fazia muito tempo que eu não coloria uma menininha assim, fora aquela menininha do Natal, né? Mas, enfim, gente, eu amei demais o resultado desse colorido. No fundo eu fiz uma aquarelinha pra fazer um céu meio fim de tarde, enfim. Não sei muito bem o que eu quis fazer aqui, mas também era um céu que lembrasse um pouquinho o verão. E, nossa, gente, eu, sei lá, é um dos meus favoritos. Eu amei muito esse colorido. E aí, eu vou mostrar pra vocês primeiro os avulsos, tá? Depois eu mostro dos livros. Agora não tá mais em ordem de qual foi colorido primeiro. Bom, signo. Comecinho de janeiro, colori o signo de Capricórnio, enquanto ele ainda estava, né? O sol ainda estava em Capricórnio. E aí, como eu disse, uma meta é terminar esse livro do Kevin. E aí eu tô seguindo a ilustração do mês. Tem muitos signos que já foram coloridos, então vai ter mês que não vai ter colorido de signo. Mas até dezembro eu consigo concluir esse livro se eu fizer os signos que faltam, que se não me engano são 3. Eu consigo fazer os signos que faltam pra poder completar o livro. Vamos colocar como meta esse ano e vamos ver se vai dar certo. Mas aí em janeiro eu comecei por Capricórnio. Amei muito essa cauda, eu tava com muito medo de fazer essa cor e não dar certo, mas eu achei que super combinou. Cabelinho castanho também ficou bem legal. E o fundo, fiz esse misto de rosa com marrom. Não sei se ficou tão bom, mas eu acho que eu gostei um pouquinho de como ornou as cores e de como que ficou os tons.
E aí ficou assim, essa capricorniana cheia de personalidade. Em seguida, eu fiz um desafio do Mil Cores Desafio, que era colorir uma ilustração de desenhos soltos. E aí, como eu falei pra vocês, a rainha desse tipo de ilustração é a nossa querida Agatha Pop. E aí, eu fiz uma ilustração dela, e como eu disse, começo do ano foi muito calor, eu aproveitei para usar o tema de verão, uma das ilustrações dela de tema de verão, do pack dela de verão, e eu gostei bastante também. Fiz essas bolinhas d'água no fundo para dar fazer um fundo um pouquinho diferente, fui eu que desenhei essas bolhas, por isso que elas não estão perfeitas. E quanto ao desenho, eu resolvi fazer uma paleta de azul, verde e vermelho, né, que são cores que me lembram um pouco o verão. E eu achei que deu super certo. Eu amo a combinação de vermelho com azul, gente. Eu acho que é uma das combinações mais bonitas. E eu achei que deu super certo, viu? Eu gostei bastante do resultado. Aqui eu fiz essa bússola dourada, porque pra mim bússola é dourada, mas depois eu fiquei pensando que talvez se eu tivesse feito ela azul, teria ficado mais legal. Mas não tem problema, não saiu tanto da paleta de cores do desenho e eu gostei bastante. E o carnaval, gente? Nossa, fazia muito tempo que eu não fazia um colorido de carnaval. Tava virando uma tradição também de todo ano eu ter feito. Fazia muito tempo não, eu não fiz o ano passado, né? Mas como a gente já falou anteriormente, ano passado foi um ano complicado. Mas esse ano eu encontrei essa ilustração aqui da Déria também, a mesma ilustradora dessa menininha aqui. E eu falei, super carnavalesca, vou fazer um colorido de carnaval. Toda vez que eu faço um colorido de carnaval, eu faço uma homenagem a uma escola de samba e eu pego as cores referência daquela escola de samba. Esse ano eu resolvi homenagear a Beija-Flor, que é uma das minhas escolas favoritas. E aí eu fiz nesses tons de azul. Ah, Tata, mas é carnaval, será que não deveria ter ficado mais colorido? Mas aí fugia da proposta de homenagear uma escola. Então por isso que eu fiz nos tons de azul, mas eu gostei bastante. Deu muito trabalho. Gente, colorir pele pra mim é um desafio, sempre foi. E fazia muito tempo que eu não fazia tanta pele, né? Eu fiz dessa menininha aqui. E acho que tem várias coisas que eu poderia ter melhorado. Mas essa aqui foi bem complicada, porque tem bastante efeito de sombra e tal. Mas enfim, eu amei muito o resultado da pele. O cocar dela aqui também deu bastante trabalho, mas aí eu fiz uns detalhes com caneta prata, porque eu não tava gostando do resultado. Aí depois que eu coloquei a caneta prata, eu gostei bastante. Achei que deu vida pro colorido, deu movimento. E, ai, gente, tô apaixonada e tô muito orgulhosa do resultado. Foi um colorido que eu fiz com bastante medo de dar errado, mas eu gostei muito, recebi muitos elogios também. E ficou bem legal, eu gostei bastante mesmo. E aí depois eu fiz um colorido pro signo de peixes, né, seguindo o propósito de terminar esse livro do Kevin. E aí eu fiz essa menininha aqui, menininha, eu não sei o que que é exatamente, mas eu acho que de todos os desenhos de signo do Kevin, o de peixes foi o que me deu mais trabalho e eu achei o mais difícil. Por quê? Primeiro que é um desenho gigantesco. Se a gente compara com os outros, o personagem, ele não ocupa tanto espaço na página, né? Essa aqui ocupou bastante, mas enfim, tem um bom espaço para fazer fundo. E aqui eu achei que o personagem, ele ocupou praticamente a página inteira. Fiz o fundo com aquarela, mas não consegui mesclar duas cores, então como eu queria fazer uma coisa meio fundo do mar, eu só usei um verde água, né? Fiz uma mistura de cores que chegasse num tom de verde água. E aí fiz esses detalhes em caneta branca pra simular que o personagem realmente estava no fundo do mar. Eu até gostei do resultado, gostei da combinação de laranja com rosa dos peixinhos também. O cabelo me deu um pouquinho de trabalho, mas eu fiz com canetinha e marcador, então... marcador não, marca-texto. Então, não ficou perfeito como se eu tivesse feito com lápis de cor, mas eu gostei. Assim, no geral, eu gostei do colorido. Não tá entre os meus favoritos, como eu disse, deu muito trabalho. De todos os signos, foi o signo que eu tive mais dificuldade de fazer, mas ficou legal, assim, no geral, eu gostei do resultado. Bom, agora vamos aos coloridos de livros. Eu fiz esse aqui do Nightfall também para um desafio do Mil Cores Desafios. Eu amo desafio, gente. Então, quando eu vejo uma página que faz algum tipo de desafio, eu gosto de procurar alguma coisa pra fazer, porque me desafia a colorir coisas de livros diferentes também, né? E aí, o desafio dessa vez seria colorir uma página inicial, né? E aí, eu fiz essa página inicial aqui do Nightfall,
Depois vocês vão ver que tem várias páginas iniciais aqui, porque eu comecei... Isso foi antes de eu comprar os livros novos, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? Mas, enfim, esse livro aqui eu comprei o ano passado, no meio daquele hiato de não conseguir colorir, mas foi uma promoção muito boa que tinha entrado, e eu resolvi comprar o livro, mesmo sabendo que eu tava sem tempo pra colorir. E aí eu não tinha estreado ele ainda, então eu queria muito estrear ele, aproveitei a oportunidade do desafio e fiz essa página inicial aqui. Gente, eu amei muito, eu amo Maria Trolli também, é uma ilustradora incrível. Eu tenho 2 livros dela, que é esse e o Twilight Garden, que também só tem um colorido, que é o mesmo colorido daqui do inicial. Mas enfim, quem sabe agora voltando a colorir, eu consigo colorir mais ilustrações dela, né? E aí, como eu tava doida pra estrear esse livro, eu aproveitei e fiz o colorido. Eu gostei bastante, tem Reels com o speed coloring dele lá no meu Instagram também. Quem quiser ir lá assistir, tá bem legal. Eu gravei todas as partes desse colorido aqui. E aí, depois eu fiz esse colorido de um livro encadernado que eu tenho, que é esse livro de mandalas Pokémon. E tá dentro da ordem dos livros que eu quero colorir, mas tá difícil seguir essa ordem. E aí eu fiz o Dratini, que era a próxima mandala da vez. Eu tô colorindo na ordem, ó, todas as ilustrações anteriores. Fazia muito tempo que eu não coloria esse livro, tá, gente? Esses desenhos aqui coloridos deve ser de 2020, 2019, 20, 21, por aí. E aí eu fiz essa mandalinha com Dratini. Eu amo Pokémon, gente. Pokémon é um dos meus temas favoritos. Eu sou super nerd, né? Tá aí o nome do canal, Mundo Geek Tatatá. E essa mandala aqui, essas mandalas, foi na época da pandemia que disponibilizaram no Facebook as imagens. E aí eu baixei e imprimi o livro. Foi uma impressão péssima, tá bem manchada as imagens, mas depois que você colore fica bem bonito. Eu amei meu Dratini, gostei bastante da escolha de cores, de azul e roxo, achei que combinou bastante. Usei bastante canetinha também nesse livro, olha só. Mas deu super certo. Gostei desse fundo preto aqui que eu fiz com canetinha também. E lápis de cor, enfim, aquela combinação de sempre. E eu amei o resultado. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos para essa enxurrada de coloridos com marcadores, que é essa nova era do mundo de colorir. Voltei pro mundo de colorir e me deparei com isso. Todos os últimos vídeos foi sobre isso. E tô descobrindo esse universo junto com vocês. Então, tudo que eu tô fazendo sobre esse universo, eu tô compartilhando com vocês. Eu tenho coisas importantes para falar sobre isso. Primeiro, quando eu cheguei, eu caí de paraquedas. Me empolguei com as promoções e comprei livros que davam para colorir dessa forma. Tomei um cuidado especial com o Bobbie Goods, porque eu comprei esses aqui primeiro. E depois eu entendi o que era livro falso e o que era livro original. Então, quando eu comprei os do Bobbie Goods que eu comprei depois, eu já tomei um cuidado maior de comprar os livros originais. Esses aqui, quando eu comprei, como eles eram de brochura, eu não tinha entendido como que funcionava toda essa questão. Então, eu comprei, vi que era de brochura, achei que era o livro em si. E depois eu entendi que não, que as papelarias estão reproduzindo. Gente, eu prefiro, por uma questão pessoal, utilizar de livros originais. Como eu já tinha comprado, eu não me atentei a prazo de devolução, enfim, eu não tinha entendido como funcionava, eu continuei com esses livros aqui, mas eles não são originais, eles foram feitos por papelarias. Eu consegui encontrar alguns defeitos. Os que estavam dentro do prazo eu devolvi, porque não foi só esses que eu comprei, tá? Os que estavam dentro do prazo eu consegui devolver. E eu vou ficar com eles e colorir algumas ilustrações dele, vou continuar colorindo até lançar no Brasil ou chegar num preço legal lá na Amazon para comprar os originais. Esse aqui, por exemplo, quando eu fui pesquisar, que eu entendi que era um livro, não era um livro verdadeiro, eu fui pesquisar, o verdadeiro tava R$ 75, e esse aqui eu paguei 30. Então eu não vou pagar R$ 75 num livro, gente, não nesse momento. Mas eu percebi que os que são lançados no Brasil, eles vêm com preço mais de acordo. Então, eu quero comprar os originais que foram lançados no Brasil, eu tô esperando um pouquinho, mas eu vou comprar. E aí eu trago esse assunto de novo pro vídeo, porque eu vou fazer um comparativo dos dois livros. Eu percebi que nem todas as ilustrações estão nesses livros, enfim, então por isso que eu quero comprar os originais também. Mas enquanto eu não conseguir comprar os originais, eu vou ficar com esses aqui meio que pra treino e vou colorindo eles, enfim. E aí vocês vão ver eles durante o Coloridos do Mês, mas eu não vou fazer um vídeo maior falando deles, porque não é o tipo de material de
produto que eu gosto de consumir. Nada contra as papelarias que fazem, as pessoas que consomem, mas eu particularmente prefiro comprar o original, tá bom? Acho que até por questão do artista também, enfim, eu acho que a gente tem que valorizar isso. Mas enfim, né? Polêmicas à parte. Vou começar mostrando pra vocês esses livros aqui. Eu colori só as páginas iniciais deles, né? Que é a página que vem com o nome, inclusive tem Reels lá no meu Instagram. E aí eu fiz esse pintinho aqui, eu quis fazer as cores combinando um pouco com a capa. Ficou, aqui o verde da capa é bem mais vivo, né? Mas aí eu fiz esse verde meio água escuro aqui. E eu gostei bastante também, mas foi só esse pintinho que eu fiz por enquanto. E aí a gente vai pros próximos coloridos agora. Depois, esse aqui do Cozy Friends também, que foi o vídeo, na verdade, foi desse pintinho aqui, mas os dois eu pintei no mesmo dia, tá, gente? Era só o pintinho, então eu pintei no mesmo dia. E aí, pintinho, patinho, não sei o que que é exatamente, tá, gente? Desculpa se eu estiver falando besteira. Mas eu gostei bastante também. Aí o lettering aqui que eu fiz com a forma, tá lá o Reels pra vocês verem. E ficou bem bonitinho, né? Eu gostei do amarelo com rosa também. Geralmente o pessoal tava fazendo com vermelho, mas eu falei, vou fazer com rosa, porque eu acho que amarelo e rosa fica bem bonito. E eu gostei do efeito de madeira que eu fiz aqui no banquinho, que são coisas que eu tô treinando, né, gente? Eu tô chegando nessa parte de mundo de colorir com marcadores eu tô chegando agora. E todas essas ilustrações não tem nada de lápis de cor. O que, acreditem, pra mim é um desafio. Mas logo, logo o lápis de cor vai entrar, viu? Não vou prometer que vai ser só com marcador. Sugar Moments é um livro que eu queria muito, eu espero que ele chegue logo, o original no Brasil, porque eu quero muito esse livro. E aí eu fiz essa menininha aqui. Errei no gatinho, gente, mas eu queria muito um gato preto. Eu amo gato preto, vocês vão ver isso logo, logo. Mas eu acho que de todos os coloridos que eu mostrei dessa era aqui, até agora é o meu favorito, porque eu amo colorir menininhas, vocês sabem disso, né? E aí, gostei bastante. Achei que faltou um efeitinho aqui nesse tapete, mas aí eu já tinha terminado, eu não quis voltar atrás. E eu gostei, é uma combinação de preto com rosa. Fiz uns detalhes aqui nos shorts jeans dela, e tudo pra mim aqui, gente, relacionado a isso, tá sendo um desafio. Como eu disse, tudo isso é uma novidade pra mim. Então, todo efeito que eu consigo fazer que dá certo, eu fico bem orgulhosa, fico bem feliz. E vamos aos Bobbie Goods, né? Os originais. Tô aqui colorindo, tô gravando Reels, tô tentando dar um jeito de entrar nesse universo pra poder me modernizar e acompanhar vocês aqui no mundo de colorir. E tô amando, gente. Bom, os dois livrinhos tem review aqui no canal, eu fiz página por página, colori a primeira ilustração junto com vocês, então é bem interessante de se ver. Fiz essa ilustração aqui dos cachorrinhos, que é a ilustração da página inicial do Dias Quentes. E o último colorido que eu fiz agora no mês de março, que eu terminei no último dia, foi essa página aqui de checklist. Eu gravei um Reels bem legal também lá no meu Instagram, depois vocês vão lá dar uma olhadinha. E eu amei, gente, essas flores eu tava com bastante expectativa nelas, eu tava com muito medo de dar errado. Mas elas deram bem certo, assim, o céu alaranjado, o amarelo também ficou bem legal. E eu gostei muito, 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 muito mesmo do resultado. Esses foram os dois coloridos no Dias Quentes. E do dia pra noite, eu fiz dois também. A nossa Momo, né? Eu fiz nesse tom de rosa aqui, que eu acho que eu exagerei, ficou meio salmão, eu queria um rosa mais claro, ainda tô pensando se vou corrigir nas próximas ilustrações ou não. Mas olha o nosso gatinho preto aqui, gente. Ficou bem legal, eu amei. E a nossa página de teste, a nossa página de checklist, que foi inclusive tema do vídeo sobre as canetas acrílicas da Shopee, que eu comprei. Eu testei as canetas junto com vocês no vídeo, fazendo esse colorido. Olha o nosso gatinho preto aqui. Ai, gente, eu tô apaixonada nesse gatinho. Eu tô pretendendo fazer ele assim sempre. E aí, ele lembra um pouco Frajola, inclusive, né? E aí, eu fiz essa página de checklist aqui também. E foi o último colorido realizado aqui de Bobbie Goods. Gente, eu tava pensando que tinha acabado por aqui, mas eu esqueci de um colorido muito importante. Bom, desse universo de marcadores, né, eu comecei, o primeiro colorido que eu fiz com marcadores foi nesse livro aqui, pra colorir, inspirar e presentear. E eu fiz essa menininha aqui. Eu acho que eu esqueci dela, gente, porque eu não gostei nada do resultado dela. Mas o que acalma meu coração, e é isso que nós, como coloristas, temos que pensar, é que tudo é um processo. E o fato dela não ter ficado tão boa é pelo simples fato de que
eu estava aprendendo a lidar com o material, era a minha primeira experiência com o material. Então, se eu queria trazer essa experiência em vídeo, era normal que talvez o resultado não saísse como eu esperava. Eu gostei das cores, né? Eu achei que ela não ficou horrível, mas é claro que se eu fosse colorir ela hoje, do zero, ficaria totalmente diferente. Mas eu aprendi técnicas novas e é aquela, você só aprende quando você erra, né? Senão a gente não aprende nunca. Então, confia no processo que o negócio vai dar certo. E aí eu já ia esquecer de mostrar ela pra vocês, mas tá aqui. A nossa menininha tem vídeo no canal também, testando os marcadores da Touch, fazendo esse colorido. Bom, gente, e eu vou ficando por aqui. Como eu disse, ficou um vídeo gigantesco, mas eu sei que vocês amam esse tipo de conteúdo e eu amo gravar esse tipo de conteúdo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e eu vejo vocês no próximo.